Salve, salve, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E vamos aqui falar de novo do jogo de ontem que foi top agora do programa Sport Center, o canal ESPN Brasil, trazendo sempre aquela notícia e informação sempre atualizada do Vascão. Pessoal, vou deixando os créditos totais ao canal ESPN Brasil, beleza? Vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, dá uma moralzinha no like, deixa o seu comentário que nos ajuda muito dentro da plataforma. O que vocês acharam da atuação do Vasco de ontem? Tem reforço na área já anunciado, Esforja já está anunciado, então agora só falta ser relacionado para a partida. Já chegou no Brasil, já tá com o Vasco, com o elenco, já tá até no CT. Pessoal, vou soltar a matéria para vocês aqui que eu separei os melhores cortes de futebol, os melhores cortes do Vascão para vocês acompanharem também, valeu? Também, né? Viradas Muito. nos 3 clássicos, não foi isso? Entregaram tudo os clássicos. Só Não, que não foi uma virada na Bahia completa. foi, virou, desvirou. Isso. Também. Virou, desvirou. É isso aí. Bom, em São Paulo não teve virada, Mas foi. mas mentalmente sim. Tá bom. Né? Psicologicamente sim. Roberta, aí no Rio de Janeiro teve gol do Verratti, teve golaço, 2 golaços do Eduardo. Foi um clássico completo, especialmente para os vascaínos. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde para você, Mari e Marra, também para o fã de esporte. Você até falou agora há pouco, né, desse lado mental, psicológico. A gente pode até falar isso também do Clássico Carioca. O Botafogo perdeu de virada para o Vasco por 4-2 e a parte mental até para os dois times. Isso porque o Botafogo ainda lembra daquela derrocada no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando sofre o gol, sente o baque. Do outro lado, um Vasco que também vem com uma parte mental forte pelo técnico Ramon Dias. Ele consegue fazer o time crescer em jogos como esse. O Vasco não perdeu nenhum clássico até agora nesse Campeonato Carioca, 2 empates e essa vitória contra o Botafogo. O Botafogo teve os primeiros 25 minutos que foi bem a equipe até. O Vasco começou ali a ensaiar aquela reação depois de conseguir o empate. Lembrando, o Botafogo teve um gol anulado por impedimento do Vitor Sá. Depois, então, conseguiu o gol, um golaço com o Eduardo. E aí veio o empate, passe do Payet para o Galdames, tudo igual. E no segundo tempo, o Vasco com menos de 1 minuto marca o gol da virada com o Piton. E aí os jogadores do Botafogo já sentem de fato, e aí vieram os gols, Verratti 2 vezes e depois um golaço de bicicleta do Eduardo. Bom, os treinadores das duas equipes chegam agora nesse Sport Center. Siempre falamos lo mismo tanto con Ramón como el grupo, que o clásico es vida o morte. El clásico no, a veces puede no jugar tan bien, mas você sabe que tem que lutar y ganar. Venimos de una escuela que es River Boca, que você perde y muere. Entonces, esa mentalidad que el grupo está adquiriendo y seguimos lutando. E vamos a seguir lutando hasta el final. Primeiro que a gente está indignado com o resultado, está indignado da forma como sofremos os gols. Quando eu falo a gente, é a gente mesmo, é toda a equipe, é o comando técnico, são os jogadores, porque o nosso papel é entender o porquê perde. Da mesma maneira que a gente busca entender o porquê ganha, tem que entender o porquê perdeu, a forma que sofre os gols, e principalmente entender os padrões de comportamento da equipe. Claro que é muito difícil você explicar com racionalidade 4 gols para o nosso torcedor, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma resposta rápida, porque nós temos um jogo já na quarta-feira contra a equipe do Aurora, na Bolívia, na altitude, e que precisamos representar o nosso torcedor de uma forma melhor. Bom, eu sei que o torcedor quer que a gente fale também sobre as palavras do Thiago Nunes. Tem até o vídeo dele nas redes sociais, mas vamos começar com quem venceu no Clássico. Desde a estreia do Ramon Dias, a gente tem esse retrospecto aí em Clássicos. 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O aproveitamento de 61,1%, 9 gols marcados, 5 gols sofridos. O único que o Vasco já estava ensaiando e estava merecendo uma vitória em Clássico aí pelo esse retrospecto agora recente. E foi uma vitória importante, de uma afirmação também da equipe, de virada, de conseguir um resultado, sai com esse 4-2 contra o Botafogo. Porque assim, a gente tem falado do Vasco aqui desde o segundo semestre do ano passado,
sobre como essa comissão ela tem essa característica e personalidade de comprar briga, né? De falar, não, então a gente vai fazer acontecer, a gente tá junto, torcedor eu entendo. E a partir desse discurso, que ele não se torna mais um discurso só, porque a gente vê em campo as coisas acontecerem. Então aí o torcedor ele começa a falar, ó, tá vendo? Aí vira o ano, aí traz um novo diretor, e aí o diretor já explica que tem dificuldades com a SAF, que não depende só dele. Então, acho que o diálogo ele começa a ficar muito mais próximo, o trabalho ele começa a acontecer de uma maneira muito mais profissional e dentro de campo o Vasco ele vai conseguindo incomodar minimamente os seus principais rivais. Então, acho que o mercado funciona, a comissão funciona, os encaixes acontecem e o Vasco, ele... É difícil a gente colocar superioridade, mas pelo menos ele se coloca no mesmo nível quando a gente fala de campo. E o que o Payet tá jogando, hein, Mari? Nossa, não, tem um domínio dele. Uma hora, eu não sei quem que faz o lançamento, ele domina ali com uma dificuldade, que é pra poder acalmar a bola, mas é isso, A né, mesma Bruno? que a gente tem, né? É a mesma, igualzinha. Aí eu olhei e falei, caramba, eu faço isso todo dia. Ô, Bruno, porque assim, o Ramon e o próprio Emiliano vinham falando sobre isso. Se não tem ainda os reforços, se a SAF não tá necessariamente jogando na mesma frequência ou tendo um outro tipo de comportamento, ele precisa resolver com as peças que ele tem. Sim. Então tem alguns reforços e tem alguns nomes importantes. Piton tem jogado muito bem, o Payet bem vale por 15 jogadores do Vasco, o Verratti voltando a marcar também, sendo importante. E ele eu vi a fofoca, hein? Você viu? Que coisa feia. Não, é a música do Verratti. Agora, ele perdeu 2 volantes importantes, o Jair e o Paulinho. O Paulinho, muito importante na temporada passada. E agora já aparece o Galdames, né? Que, poxa, fez um bom jogo ontem. O Sforza foi anunciado agora também, né, Mário Marra? Mas o primeiro gol do Eduardo foi no espaço que teria que ter volante, né? Verdade. Tanto que o Maicon é puxado de uma linha de defesa. Aliás, mas pro ali acho que era o pivô Zé do Gabriel, Tiquinho. talvez. Sim, ali seria o Zé Gabriel, porque estão jogando com 3, né? E aí o Tiquinho percebe o espaço, dá uma retardada no passo e chama o Eduardo para fazer um belo gol. Aí tem o Verratti, então, marcando os primeiros gols dele nessa temporada. E o gol do Eduardo é qualquer coisa também, hein? Espetáculo. Olha, Espetáculo. espetáculo mesmo, um golaço. Pena que, assim, aquele gol que não adiantou muita coisa, né? Mas tudo bem, foi um golaço aí para o Botafogo, fechando, então, o placar lá no estádio Newton Santos. O que é que você separou aqui pra gente? Se você, Bruno Vicari, está mais inseguro, está receoso, você tem quase que uma atitude corporal de dar um passinho para trás. Se você está agressivo, tudo é que você está confiante. Mas você dá um passinho para trás, ficou meio assim, tentando entender o que está acontecendo. Esse passinho para trás ontem foi literal. Só para entender, de novo, aqui não está uma crítica pessoal, está uma crítica coletiva e algo que o Thiago vai ter que corrigir. Primeiro gol do Vasco. Você vai observar que aqui, fica de olho aqui no Barbosa. Barbosa, jogador experiente, jogador argentino, com um bom tempo de Libertad e rodado na Argentina. Ó, ele está sempre um passinho para trás. A jogada sai do meio para a direita, o Paulo Henrique vai botar para correr? Não, segura e observa ali, ó. Observa aqui, passinho para trás, a defesa. Ali, a bola já está perto da área, já poderia ficar ligada em posição de impedimento, para colocar alguém em impedimento. E observe como o Vasco encontra espaço para jogar. O passe foi para trás, ninguém marcando. Quem marcava aqui era o árbitro. Mas ninguém marcando o Payet. E ali vem a bola, agora sem o Payet. Vou até voltar um pouquinho. Para quando ele recebe a bola. Quem está dando condição? O Barbosa. De novo por dentro, pelo meio da defesa. Não tem ninguém marcando o Galdames aqui. Ninguém, absolutamente ninguém. Se o passe viesse, e ele veio, pegaria um jogador sozinho na entrada da área, com o outro, o zagueiro, dando condição. Ele recebe e faz o gol. E até se perdesse o gol, era um lance tranquilo para ele. E o segundo lance, o do Piton, saída desde lá de trás, com o Maicon. E o Vasco encontra de novo espaço para jogar. Olha isso. Aqui, assim, é o rei do espaço. É muito espaço para jogar. Pode pensar qualquer tipo de jogada aqui. Encontra esse primeiro espaço, faz a virada com o Piton.
Ali, de novo, defesa, fica ligado, não dá um passinho para trás, fica ligado. E você vai observar, o passe vem e encontra espaço para jogar, jogando atrás dos homens de marcação, dos homens de meio campo. E o Piton aqui é em posição irregular. Se ele fosse lançado, aqui a bola não saiu ainda, né? Na hora certa ele é lançado, ali ele já tem posição legal, mas perceba. Ele até segura um pouquinho a passada, né, para não se adiantar. E quem, de novo, dá a posição, legal? O Barbosa, jogador experiente. É erro de posicionamento. Esquece a pessoa, esquece o personagem. É erro de coletivo. É erro de um time que está instável. Feira para a gente acompanhar aqui na ESPN, então, Conmebol Libertadores. Agora, Roberta, algumas declarações também do Thiago Nunes, elas repercutiram bastante em relação a essa maneira como o time mais uma vez sofreu uma virada, não é? Então é isso, né, torcida? Venho trazer para vocês mais uma notícia. Emiliano Dias revela aí receita para vencer clássicos, porque aí o Vasco ele não perde nenhum clássico já tem tempo, né? E o Vasco venceu o Botafogo neste domingo por 4-2 e entrou aí no grupo dos 4 classificados e do Campeonato Carioca, e a vitória aí foi marcada aí com uma linda virada da equipe que chegou a abrir 3 pontos de diferenças, 3 gols na verdade de diferença no placar, que essa partida só demonstra a mentalidade recente aí que o clube em relação aos clássicos. Aí umas palavras aqui que eu separei de Emiliano Dias aí que ele disse à imprensa coletiva. Sempre falamos o mesmo tanto com Ramon quanto o grupo. Clássico é vida ou morte. Pode não jogar tão bem, mas sabe que tem que lutar. Viemos aí de uma escola do River contra o Boca, onde perder ou morrer. Essa mentalidade que está no grupo está adquirindo e seguimos lutando aí, vamos seguir até o final. Clássicos são clássicos em todos os lados. Jogamos bem no Al Hilal e no Al Nassr. Os clássicos se vivem diferentes. São semanas que não se desfruta e quando o resultado você desfruta ou sofre. Então o clássico é clássico. Na Argentina vivemos de uma maneira diferente porque nascemos lá. Nós fomos criados no River e se joga de outra forma, mas clássicos aqui são maravilhosos de jogar e se desfrutar muitíssimo. Em 12 dias jogamos 3 clássicos, disse Emiliano Dias à entrevista coletiva. E desde aí que Ramon e Emiliano Dias chegaram no Vasco, que inclusive o Ramon Dias foi a maior contratação da história do Vasco, da SAF, né? História SAF do Vasco, porque o clube aí tem 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota em clássicos. E os 2 foram Nilton Santos, 2 vitórias por 4-2 para o Vasco, e no ano passado contra o Fluminense e ontem contra o Botafogo de novo. Então, normal não é, né? Repetir o placar. Enfrentamos um grande rival que foi muito difícil. Sabemos a qualidade que tem o Botafogo. Não é normal. Somos casualidades no jogo. A gente se prepara para jogar estes jogos como se tem que jogar. E graças a Deus hoje a bola entrou e não aconteceu nada raro. Ficamos muito felizes. Palavras de Emiliano Dias aí que eu separei para vocês, a entrevista coletiva que ele disse. E também Emiliano, ele abordou como o time conseguiu passar por cima das duas daquelas faltas de Medel e João Vitor, foram os líderes da defesa, né, no último jogo. Pessoal, então o Emiliano Dias ressaltou a receita para vencer clássico, porque clássico é clássico, cada jogo é diferente do outro. Seu adversário você tem que conhecer. Você não adianta ir para uma luta sem você conhecer seu adversário, senão vai dar ruim. Então, ontem jogamos bem, jogamos com raça e gostei do time do Botafogo, gostei do time do Vasco, gostei do jogo. Sem juiz para atrapalhar, o Vasco passa por cima mesmo. Tem que passar por cima, ainda mais quando é em clássico. Obrigado por tudo, pessoal. Muito obrigado por tudo que acompanhado a matéria até o momento. Não se esqueça de se inscrever, dar moralzinha no like e deixe o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima notícia.